Se você sente que você está entregando mais do que você recebe e que aquela ilusão de que basta ter um bom currículo para subir na vida não funciona mais, esse vídeo é para você. Se currículo construísse reputação, gente brilhante não seria ignorada. Não teríamos tantos doutores, pós-doutores, desempregados, assim como também não veríamos tantos influenciadores sem formação acadêmica ganhando rios de dinheiro. Meu nome é Michelle Yang, eu sou Relações Públicas e mestre acadêmica em Comunicação e Semiótica. Vivemos em uma era obcecada por certificações, por cursos, por títulos, por currículos cada vez mais extensos. Só que ao mesmo tempo, estamos em um mercado que decide as coisas cada vez mais rápido. As escolhas não são feitas apenas por análise técnica ou pelo seu conhecimento teórico ou pela sua competência. Elas muitas vezes são feitas pela percepção dos outros sobre você, pelo histórico simbólico que você representa para aquela pessoa, ou algumas vezes pela confiança construída em você ao longo do tempo. Para lidar com essa situação, primeiro você precisa entender que a reputação é o atalho cognitivo que as pessoas têm quando elas pensam em você. A reputação nasce quando as pessoas conseguem prever o que esperar de você. Então, se as pessoas ao seu redor que te conhecem não conseguem te resumir em uma frase, você não tem reputação. Você tem um histórico. O ponto de você construir uma reputação favorável corporativamente, profissionalmente para você, é que assim você consegue aumentar a sua chance de ser contratado, de fechar parcerias, de conseguir clientes, sem que você precise passar pelaquela etapa de ser invisível, batalhando por uma vaga minúscula com outras pessoas invisíveis e ganha quem se posicionar melhor na frente do entrevistador. Vamos imaginar uma situação hipotética. Você fez tudo certo, você estudou, se formou, tem vários cursos, pós, MBA, tem curso técnico, tem várias experiências, já estagiou e você ainda se sente invisível. E aí vem o fulano, o teu colega de faculdade, teu amigo, ou alguém que você conhece, com um currículo muito parecido com o seu, com a mesma formação, com experiências muito similares e equivalentes às suas, e ele avança e você está estagnado. Olhando para essa situação, dessa pessoa subindo e você não, a pergunta que fica é: o que essa pessoa tem que eu não tenho? E o que eu vou explorar aqui com você neste vídeo é que isso não é sobre competência, é sobre construção de reputação. Porque o currículo, ele é apenas um documento. Já a sua reputação, o seu posicionamento, eles são construções simbólicas. Isso significa que a forma que você fala, o que você está falando, como você se vendem, na hora que você estiver na frente de um entrevistador, na hora que você estiver na frente do seu chefe, vão importar mais, porque o que você está falando vai simbolizar para ele mais do que o que está escrito naquele papel. E aí, o maior erro de quem aposta só no currículo e não pensa em posicionamento, reputação, autoridade nem nada, é achar que o seu valor está proporcionalmente ligado à maior quantidade de currículos, de cursos, de experiências. Mas com a reputação, acontece o contrário. A reputação cresce em cima do recorte, da coerência, que seria muito vantajoso para você construir, e não em cima do acúmulo. Mas como que eu faço para ter uma boa reputação? Ela surge de três coisas juntas. A primeira que é a narrativa, que é como você conta o que você faz e por que aquilo importa para quem tá ouvindo. A presença, que é onde você aparece, com quem, falando sobre o quê. E a sua consistência simbólica, que é a junção da sua linguagem, do seu discurso, da sua visão, do seu posicionamento, dos temas que você fala, tudo junto ao longo do tempo. Basicamente, o currículo abre portas. Ele vai ser aquela abertura que vai te proporcionar ter aqueles 5 minutos com aquele entrevistador, com aquele dono da empresa, mas o seu currículo não sustenta a sua presença. São outros fatores sociais e simbólicos e intangíveis, como a sua reputação e o seu posicionamento, a sua oratória, a sua argumentação, a forma como você se vende, que vão sustentar aquela presença na frente de um tomador de decisão. O problema de você não ser contratado ou não ter clientes, de não vender, não é as pessoas não acreditarem no seu currículo. Tanto é que o currículo ele é apenas um registro de experiências passadas. Ele é um momento que tudo que você aprendeu está congelado e registrado. O problema aparece quando você não se preocupa com seu posicionamento, com a autoridade que você está passando, com a reputação que você está querendo construir na frente daquele tomador de decisão. E tudo isso é construído na interação, no discurso, no comportamento repetido. E quando você aposta tudo no currículo, e apenas no currículo, achando que
Bom, vão te contratar baseado nisso. Você está abdicando de construir uma narrativa que vai te favorecer. E sem a narrativa, o outro lado não sabe o que esperar de você. Então não é sobre não te valorizarem do jeito que deveria ser valorizado, é sobre ausência de leitura sobre quem você é e sobre o que você pode oferecer. Pensa que muitos outros concorrentes têm o mesmo currículo. Pelo olhar das relações públicas, a sua reputação é o resultado da coerência percebida pelos outros sobre você ao longo do tempo. Já pelo olhar da semiótica, a sua reputação é o resultado de um sistema de signos. Então, é aquilo que você fala, é aquilo que você faz e é o que os outros dizem sobre você. Então, sem um discurso consistente, sem um posicionamento claro, o seu currículo vira apenas um papel, ele vira apenas um arquivo. E aquele tomador de decisão, seja o RH, seja o dono de uma empresa, um gerente, ele já deve ter passado por várias pessoas, além de você, com currículos melhores, piores ou até mesmo similares. Como que ele vai escolher você dentre tantas outras pessoas com uma trajetória tão parecida? Se você é muito bom no que você faz, se você sabe que você é um excelente profissional, pare de se perguntar: o meu currículo está bom? E passe a se perguntar: como as pessoas me descrevem quando eu não estou na sala? E se você é empreendedor, não confunda portfólio com reputação. Em outras palavras, você pode ser a pessoa com o melhor currículo da sala e ainda assim ser a pessoa menos lembrada quando uma oportunidade aparece. Isso acontece porque o mercado não opera em cima da justiça técnica e sim em cima da construção de percepção, de confiança e de narrativa. Ser bom em uma coisa não é mais suficiente, porque o mercado hoje tem uma maior tendência a escolher quem é legível para aquele cargo do que alguém que é excelente, mas é opaco. Porque a autoridade não nasce da sua qualificação, mas sim da leitura social daquela qualificação. Logo, ser bom é apenas o ponto de partida, mas ser reconhecido como bom é outro jogo com outras regras. Outro ponto que eu queria trazer aqui é que, em geral, o mercado não promove os mais qualificados tecnicamente. Ele tem tendência a promover os mais legíveis. Isso significa que quem avança não é quem sabe mais, mas é quem faz sentido mais rápido. Logo, a reputação é sobre quem consegue reduzir melhor o esforço que a outra pessoa tem para conhecer você e para confiar em você. Eu vou te dar um exemplo prático, se você está procurando emprego e quer ser contratado. Em vez de você pegar e falar assim, na entrevista de emprego: olha, eu já trabalhei na empresa X, depois eu fui para Y, depois eu fiz isso. Você pode, por exemplo, falar assim: existe um padrão no meu trabalho, eu costumo ser chamada quando aparece o problema X. Um exemplo, usando as minhas formações acadêmicas. Eu sou Relações Públicas e mestre acadêmica em Comunicação e Semiótica. Digamos que eu vou lá para um entrevistador de emprego, para alguma vaga que eu quero, e aí, em vez de eu falar: olha, já trabalhei com comunicação interna, externa, branding, construção de narrativa, posicionamento, marketing, em vez de eu ficar citando as coisas que eu sei fazer, eu posso, por exemplo, dizer no lugar daquelas coisas: a minha expertise é traduzir estratégias complexas em mensagens fáceis e entendíveis para que as pessoas possam usar, reproduzir, acatar. Percebem que fica mais fácil? Fica mais atrativo? Uma outra forma de você se posicionar bem numa entrevista de emprego ou falando com algum colega que você acha que pode ser um potencial parceiro, cliente que pode te contratar. Quando você for contar da sua experiência passada, tipo, em alguma empresa que você participou, em vez de você falar assim: nossa, porque eu sou uma pessoa muito estratégica, eu já geri, já bolei várias estratégias. Em vez de falar isso, você pode pegar e falar: olha, um desafio que eu tive na minha antiga empresa era para resolver um problema, e aí, em vez de tomar a decisão X, eu tomei a decisão Y, porque eu percebi que o problema real desse desafio era a opção Z. Entende que aqui você construiu uma historinha, você contou uma narrativa, em vez de apenas só: não, mas eu sou estratégica porque eu faço estratégias. Percebe a diferença de um pro outro? E aí, quando o recrutador sair da sala, sabe o que vai acontecer? Ele vai pensar: eu vou pegar essa pessoa, que é você, e se eu colocar essa pessoa no contexto X, eu já sei o que esperar dela. Por isso que não tente tanto citar as coisas como se fosse uma lista e tente apenas contar uma história.
Porque se o recrutador sair da sala pensando, nossa, essa pessoa sabe fazer várias coisas, mas eu não sei onde encaixar essa pessoa, você perdeu. Outra frase que você pode falar, por exemplo, numa entrevista de emprego, onde for, é: no ponto X é onde o meu trabalho mais gera lucro, mais gera resultados, traz mais consistência para o meu time. Saia deste vídeo entendendo que o seu currículo te coloca na disputa, mas é o seu posicionamento, é a sua reputação que vão definir o resultado do seu jogo. Então, recapitulando, quando você entende que o seu currículo ele apenas te abre portas, mas é o seu posicionamento que te faz entrar e é a sua reputação que te faz continuar dentro, você vai parar de colecionar títulos e vai começar a construir presença. Agora, se você quer aprender a se posicionar de maneira estratégica, esse canal é para você. Então, se você quer começar a construir autoridade e presença de uma forma que nenhum papel vai conseguir sustentar sozinho, se inscreve no meu canal e acompanhe os próximos vídeos.